E vamos começar com uma notícia que pegou todo mundo de surpresa. O nosso Pix entrou na mira de investigações dos Estados Unidos contra o Brasil. O sistema de pagamentos brasileiro estaria favorecendo transações financeiras nacionais e prejudicando empresas americanas. E de acordo com o documento do Escritório de Representação Comercial dos Estados Unidos, o Brasil também parece se engajar em uma série de práticas desleais com relação aos serviços de pagamento eletrônico, incluindo, mas não se limitando, a favorecer os serviços de pagamento eletrônico desenvolvidos pelo governo. É que o Pix acabou virando um concorrente direto de empresas americanas, Visa, Mastercard e Amex, já que pode substituir cartões, especialmente os de débito, né? E ainda segundo o anúncio, a medida foi tomada com base na seção 301 da Lei de Comércio de 1974, que prevê a investigação de práticas estrangeiras desleais que impactam o comércio americano. De acordo com a legislação, os Estados Unidos podem adotar medidas para tentar corrigir práticas comerciais desleais, como a aplicação de tarifas ou mesmo sanções contra o país alvo da investigação. Olha aí, a gente está vendo na tela o que os Estados Unidos afirmam que vão investigar. Tá aí. Comércio digital e serviços de pagamentos eletrônicos, tarifas preferenciais injustas, ampliação de medidas anticorrupção. Quarto lugar, proteção à propriedade intelectual, etanol, desmatamento ilegal, Síria. Pois é, André, além dessa questão, é o que você disse, né? Além do Pix, o documento ainda alega, né, que o Brasil concede aí tarifas reduzidas e vantajosas a determinados parceiros comerciais estratégicos, o que colocaria as exportações dos Estados Unidos em desvantagem competitiva. O texto diz ainda que o Brasil falha ao aplicar medidas de combate à corrupção e de transparência, o que gera preocupação em relação às normas internacionais contra suborno e corrupção. E vai além, viu? Acusa o Brasil de não dar garantia de proteção e fiscalização dos direitos de propriedade intelectual, o que impacta negativamente trabalhadores americanos que atuam em setores de inovação e criatividade. O etanol também é citado no documento, que diz o seguinte: o Brasil recuou o compromisso de oferecer tratamento praticamente livre de tarifas ao etanol dos Estados Unidos e agora impõe tarifas mais altas às exportações americanas. E outro ponto citado é o desmatamento ilegal, que, de acordo com o texto, o Brasil não está fazendo cumprir de maneira eficaz as leis e regulamentações destinadas a combater o desmatamento ilegal, o que compromete aí a competitividade dos produtores americanos. No passado, os Estados Unidos utilizaram esse mesmo dispositivo para impor tarifas sobre produtos chineses. Em setembro de 2019, Trump aplicou uma taxa de 15% sobre mais de 120 bilhões de dólares em produtos da China. E em carta aos Estados Unidos, o governo brasileiro cobra respostas sobre negociações e manifesta indignação com o tarifaço. O documento é assinado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin e pelo ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira. A carta tem 5 tópicos e a gente fez uma gravação desses principais pontos para você. Vamos ouvir. O governo brasileiro manifesta sua indignação com o anúncio feito em 9 de julho da imposição de tarifas de importação de 50% sobre todos os produtos exportados pelo Brasil para os Estados Unidos a partir de 1º de agosto. A imposição das tarifas terá impacto muito negativo em setores importantes de ambas as economias, colocando em risco uma parceria econômica historicamente forte e profunda entre nossos países. Nos 2 séculos de relacionamento bilateral entre o Brasil e os Estados Unidos, o comércio provou ser um dos alicerces mais importantes da cooperação e da prosperidade entre as 2 maiores economias das Américas.
Desde antes do anúncio das tarifas recíprocas em 2 de abril de 2025 e de maneira contínua desde então, o Brasil tem dialogado de boa fé com as autoridades norte-americanas em busca de alternativas para aprimorar o comércio bilateral, apesar de o Brasil acumular com os Estados Unidos grandes déficits comerciais, tanto em bens quanto em serviços, que montam, nos últimos 15 anos, a quase 410 bilhões de dólares, segundo dados do governo dos Estados Unidos. Para fazer avançar essas negociações, o Brasil solicitou em diversas ocasiões que os Estados Unidos identificassem áreas específicas de preocupação para o governo norte-americano. Com esse mesmo espírito, o governo brasileiro apresentou em 16 de maio de 2025 minuta confidencial de proposta contendo áreas de negociação nas quais poderíamos explorar mais a fundo soluções mutuamente acordadas. O governo brasileiro ainda aguarda a resposta dos Estados Unidos à sua proposta. Com base nestas considerações e à luz da urgência do tema, o governo do Brasil reitera o interesse em receber comentários do governo dos Estados Unidos sobre a proposta brasileira. O Brasil permanece pronto para dialogar com as autoridades americanas e negociar uma solução mutuamente aceitável sobre os aspectos comerciais da agenda bilateral, com o objetivo de preservar e aprofundar o relacionamento histórico entre os dois países e mitigar os impactos negativos da elevação de tarifas em nosso comércio bilateral. O perfil oficial do governo brasileiro utilizou as redes sociais para ironizar a investigação comercial dos Estados Unidos sobre o Brasil, que envolve o Pix, bloqueio de redes sociais e até a Rua 25 de Março em São Paulo, que é um polo comercial urbano que abastece aí o varejo paulista e de outros estados brasileiros também. E ainda foi produzido um clipe exaltando a soberania brasileira. Vamos conferir. O Brasil é um país soberano. E um país soberano é um país independente que respeita suas leis. Um país soberano protege seu povo e sua democracia. Um país soberano não baixa a cabeça para outros países. E ser contra a nossa soberania é ser contra o Brasil. My friend, aqui quem manda é a gente. O Brasil é soberano, o Brasil é dos brasileiros. Governo do Brasil. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, criticou a intenção do governo dos Estados Unidos de investigar serviços de pagamento eletrônico usados no nosso país, no Brasil. O Pix entrou na pauta de Trump, supostamente por prejudicar empresas estadunidenses. Rui diz ser inacreditável. Infelizmente, vivemos uma intromissão absolutamente indevida. Não dá para imaginar um cenário onde um presidente de uma das duas maiores potências do mundo está preocupado com a 25 de março e coloca isso num documento internacional. Está preocupado com o meio de pagamento que um país adota, que é abraçado por todos, pela população, pelas empresas, pelo sistema financeiro, que é o Pix. Então, é inacreditável algo dessa natureza. E a resposta que o Brasil tem que dar é com serenidade, muito diálogo, mas firmeza, altivez e união do seu povo, porque o Brasil pertence aos brasileiros e nós vamos juntos, independente de partido político, construir um Brasil que os brasileiros merecem. E em um pronunciamento conjunto, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, anunciaram uma união de forças para enfrentar as ameaças de taxações por parte dos Estados Unidos às exportações brasileiras. Alcolumbre elogiou a escolha de Alckmin para a mediação das negociações sobre as tarifas e reafirmou a importância de os brasileiros manterem a consciência da soberania nacional. O parlamento brasileiro está unido em torno da defesa dos interesses nacionais, presidente. Eu tenho conversado muito com o presidente Hugo Mota em relação a esses últimos acontecimentos e nós temos a compreensão, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, o Poder Legislativo, que nós vamos defender a soberania nacional,
vamos defender os empregos dos brasileiros, vamos defender os empresários brasileiros que geram a riqueza para o Brasil. E tenho convicção também que esse processo tem que ser liderado pelo Poder Executivo. Essa relação diplomática internacional tem que ser feita pelo chefe de governo, pelo chefe de Estado. Quero fazer um registro, presidente Alckmin, da satisfação de ter o vice-presidente do Brasil liderando esse processo. Acho que o presidente Lula acertou com a sua equipe de lhe empoderar para que o senhor possa conduzir todas essas tratativas, sem em nenhum momento abrir mão da soberania do nosso povo, dos interesses do Brasil. Hugo Mota também falou sobre união nacional, disse que o momento é de proteger a indústria brasileira e os empregos. Afirmou ainda que a Câmara dos Deputados está a postos para proteger a população do país, do Brasil, de interferências externas e decisões que cabem aos nossos governantes. Temos mais um momento de unidade nacional, de unidade em favor do país, de proteção à nossa indústria, aos nossos empregos, às nossas relações diplomáticas com os demais países e dizer, presidente Alckmin, que assim como fizemos na aprovação da lei da reciprocidade, onde tanto no Senado como na Câmara aprovamos por unanimidade um instrumento que o governo brasileiro hoje tem para garantir a proteção do nosso país, dos nossos negócios, nós estamos aqui prontos para estar na retaguarda do Poder Executivo, para que as decisões que forem necessárias, a ação do Parlamento, nós possamos agir com rapidez, com agilidade, para que o Brasil possa sair mais forte dessa crise. Eu não tenho a menor dúvida que hoje a nossa população entende que o Brasil não pode ser aqui levado a situações que decisões externas venham a interferir na nossa soberania. O Brasil hoje tem uma importância muito grande no cenário mundial e nós não temos a menor dúvida que com união, com compromisso e muita responsabilidade, nós iremos superar esse momento protegendo todos os brasileiros e brasileiras. Já o vice-presidente comemorou e agradeceu o apoio dos presidentes do Senado e da Câmara e voltou a afirmar que a decisão dos Estados Unidos é equivocada e que o Brasil é um país soberano. Estamos unidos para defender a soberania nacional. O presidente Lula tem enfatizado isso e a separação dos poderes é pedra basilar do Estado de Direito, da democracia. E na questão comercial, entendemos que é um equívoco do governo americano, porque eles têm superávit na balança comercial com o Brasil. Dos 10 produtos que eles mais exportam, 8 não pagam nada de imposto e a tarifa média de importação é 2,7%. Então, é totalmente inadequado, injusto, e nós vamos trabalhar juntos para reverter essa situação. Estamos juntos. Pois é, e o deputado federal Nicolas Ferreira, do PL de Minas, protocolou na Câmara dos Deputados um pedido de impeachment contra o presidente Lula por supostos crimes de responsabilidade em relação à política externa. O pedido se dá com base em supostos crimes, de responsabilidade cometidos por Lula em relação à política externa. Os pontos de alegação para o pedido, no caso, são os seguintes, esses pontos. A aproximação com regimes autoritários como o Irã, incluindo a permissão para atracação de navios de guerra iranianos no território nacional. E tem mais, né, André? Tem sim, a recusa do governo brasileiro em classificar o PCC como grupo terrorista. A campanha aberta pela despolarização do comércio internacional no âmbito do BRICS. E declarações públicas que ironizam e ofendem líderes de nações parceiras como ex-presidente Donald Trump, como o presidente Donald Trump, o que teria contribuído para o acirramento da crise diplomática entre o Brasil e os Estados Unidos. Esse documento ele foi assinado por 72 parlamentares e vai ser analisado pela presidência da Câmara dos Deputados, que vai decidir sobre a tramitação dele ou não. Para a gente entender um pouco mais sobre toda essa questão envolvendo a tarifação de Trump, vamos conversar agora com o professor de Relações Internacionais, Rodrigo Milindre. Muito boa noite, professor. Seja muito bem-vindo aqui ao Tempo News.
Boa noite, André. Boa noite, Cecília. Boa noite a todos que Boa estão noite. acompanhando aqui. Boa noite. Pois é, na opinião do senhor, até que ponto o sucesso do Pix pode ser visto como uma ameaça real aos interesses comerciais dos Estados Unidos, especialmente no setor de pagamento? Tem alguma relação aí, não? Bom, tem uma relação uma relação entre esses meios de pagamento de maneira afirmativa. Primeiro, o Pix, num breve período de tempo, desde o seu lançamento oficial ali, período pós-pandemia, até o dia de hoje, já movimentou uma quantidade absurda de reais como meio de pagamento. Então, hoje, de maneira natural, as pessoas optam por pagar por Pix do que utilizar cartões de débito ou crédito. E um ponto fundamental é que o Pix permitiu uma maior inclusão financeira dos pequenos empresários e dos autônomos, que daqui a pouco eles não tinham como efetuar como ter os seus recebíveis em virtude de um serviço executado, e o Pix permitiu isso. Então, você tem a entrada desses recursos nas contas bancárias dos prestadores de serviço, por exemplo, sem as taxas dos próprios cartões, das máquinas de cartões, porque é um serviço que é feito de conta a conta, e o que diminui, de certa forma, a capacidade que os operadores de cartões tinham dentro do mercado financeiro nacional. Tá? E aí, com expressivas empresas que são de origem estadunidense. E eu vou além. Países da região já aderiram ao Pix de maneira quase que extraoficial. Você hoje vai para a Argentina e você encontra lá, daqui a pouco, numa lojinha em Buenos Aires, brasileiros podem pagar com QR Code no seu Pix. Você encontra em Portugal, você encontra no Paraguai, há relatos no Chile que as pessoas têm conseguido pagar com Pix. E outra, muitas entidades financeiras, aí, os bancos centrais de outros países, têm procurado o Brasil para implementar esta tecnologia nos seus sistemas financeiros. O que mostra uma quebra não diria uma quebra da hegemonia em si, mas uma alternativa aos meios tradicionais de pagamento, que são os cartões de débito e crédito. Inclusive, hoje você carrega cartões internacionais pré-pagos, por exemplo, via Pix, coisa que antes tinha outro mecanismo. Então, o Pix se mostra como uma alternativa financeira muito importante, não somente no Brasil, mas para outros atores estatais, e que isso acaba desafiando os Estados Unidos. Por quê? Porque as empresas estadunidenses que possuem o domínio dos meios de pagamento começaram a perder espaço para um sistema criado. E aí, ponto principal, o grande capitão idealizador do sistema Pix foi o Banco Central. E o Pix foi implementado durante a gestão do Banco Central do presidente Campos Neto no governo Bolsonaro. Então, é um ponto curioso que o principal meio de pagamento foi colocado em start, ou seja, iniciou a sua divulgação geral durante um governo com a mesma ideologia política daquele que hoje desafia este meio que é o Pix. Agora, outra questão que muito se falou hoje foi sobre a legalidade dessa ação americana, né? Muitas pessoas citaram pelas redes sociais que essa seção 301 da Lei de Comércio de 1974 já foi usada contra alguns países, como, por exemplo, a China, né? Eu queria saber o seguinte, é legal e diplomática e essa mesma abordagem ser usada contra um outro parceiro, como no caso agora é o Brasil? Isso é legal? Ela é legal porque ela está dentro do ordenamento jurídico estadunidense. E a gente precisa compreender que muitas das normas que os Estados Unidos constroem em matéria comercial, elas têm uma amplitude geral, tá? E aqui eu posso citar o artigo sobre comércio, o Foreign Corrupt Act, que trata sobre entidades ou pessoas que foram condenadas por corrupção e que tiveram essa vinculação em operações estadunidenses ou com atores estadunidenses, podem também ser enquadradas dentro desse ato anticorrupção que os Estados Unidos desenvolveu. Detalhe, tanto o Foreign Act quanto esta lei comercial derivam de um período da Guerra Fria. Então, era uma forma de pressionar outros estados naquele momento, naquela conjuntura global,
para manter o alinhamento com os Estados Unidos. Detalhe, no momento em que o mundo estava polarizado entre União Soviética e Estados Unidos. Agora a gente tem uma agenda multipolar, com maiores parceiros comerciais e que acaba impactando muito nesse sentido. Então, a forma de você pressionar um país ou aqui um ator estatal é através disso. Olha, todos aqueles que atentam contra valores estadunidenses em matéria de comércio ou contra esses princípios liberais estadunidenses em matéria econômica acabam sendo vistos como inimigo. E essa cobertura acaba sendo muito ampla. E em virtude de muitas empresas realizarem negócios com o Brasil, acabam sendo abarcadas e envolvidas neste processo legal. Por quê? Porque daqui a pouco elas podem ser penalizadas por violarem aquele código em matéria de comércio que os Estados Unidos estão colocando no Brasil sob investigação. Professor, o senhor acha que se tudo isso que está acontecendo agora, esse tarifaço do Donald Trump, essa artilharia geral para todo lado, para várias partes do mundo, pode ser um berçário de uma nova forma de fazer relações internacionais no que diz respeito ao comércio e também as relações entre os países, as diplomacias gerais, de uma forma mais ampla daqui para frente? A gente pode ter alguma mudança a partir desse tarifaço do Trump que está obrigando os países a entrarem em acordo? É que nós estamos vendo uma nova dinâmica comercial. Por exemplo, dos anos 2000 em diante, nós passamos a ter uma liberalização do comércio, muito em parte pela própria fundação da Organização Mundial do Comércio. Então, quando a OMC vem com força total, o primeiro ponto que vai se discutir é essa liberalização do comércio. Detalhe, naquele momento, os Estados Unidos que mais buscavam que os demais tivessem regras mais liberais, mais abertas sobre comércio, mais se fechava ao comércio, com medidas protecionistas, seja tarifárias ou não tarifárias. O Brasil, inclusive, disputou isso com os Estados Unidos em matéria de patente de remédios, entrada do suco de laranja nos Estados Unidos e assim por diante. E o mundo, durante um período, caminhou para essa liberalização do comércio, tá? Mas o que nós temos agora é uma nova dinâmica, principalmente a partir da ascensão chinesa de 2008, ou seja, da crise econômica nos Estados Unidos, ou a crise dos subprimes, para frente. Se a gente pegar, por exemplo, que a China se tornou o maior parceiro comercial de uma grande parcela de países de 2008 para frente, isso impacta as regras do jogo. E o que os Estados Unidos estão vendo é que nesse jogo de xadrez que está todo mundo participando, que está todo mundo jogando, ela está ficando para trás. Então, as regras do jogo já não são mais as mesmas de, por exemplo, há 15, 20 anos atrás. A lógica do cenário mudou. Tá? E isso fica muito claro quando os países olham e dizem, olha, a OMC já não está funcionando do jeito que era planejado, a roda da Doha não está avançando, que trataria sobre essa quebra de barreiras. Então, vamos partir para outro caminho. E qual seria outro caminho? Uma regionalização maior. E dentro dessa regionalização, o grande ponto que os Estados Unidos enxergam hoje é o BRICS. Ah, por quê? Porque você tem um banco que financia desenvolvimento que não depende do Banco Mundial, onde os Estados Unidos têm um voto, uma força, uma influência muito grande. Então, você tem um banco com uma autonomia maior. Você tem uma troca comercial entre os países do BRICS, e a gente está vendo na imagem, que ela é muito maior do que a sinergia com os Estados Unidos. Hoje, por exemplo, os Estados Unidos respondem por uma parcela no Brasil de 11% das exportações, enquanto a China já representa 30%. Então, esse salto da quantidade de exportações, ela foi, num curto período de tempo, muito grande, e se mantém até o dia de hoje. Por isso que, inclusive, há setores que não vão sentir o tarifaço tão grande. Por quê? Porque o mercado deles acaba sendo a Ásia, não é tanto os Estados Unidos. E os Estados Unidos, Trump está enxergando essa dinâmica, está olhando isso e vê que pelo retrovisor já mudou o mundo. De que aquela ideia da América para os americanos, ou inclusive que o Marco Rubio destacou
em algumas entrevistas atrás, de que eles tinham que cuidar do quintal deles, que é a América Latina. Isso já mudou. Temos uma presença da China muito grande, um investimento em infraestrutura muito grande, e os países começaram a perceber isso. Então, a dinâmica que o Trump está instaurando agora é um pouco do que estamos chamando de política do taco. Ou é do meu jeito ou não é do meu jeito. Se não é do meu jeito, então tá bom. Tarifa. E aí, puxa as tarifas para cima para chamar para negociação, para fazer do jeito dele, ou do jeito dos Estados Unidos. E compreendam, essa maneira de conduzir a política externa é muito complexa dentro dessa relação com os Estados Unidos. Por quê? Porque mesmo no governo Bush, por exemplo, que era um governo republicano, nós tivemos relações construtivas entre Brasil e Estados Unidos. Detalhe, durante o governo Bush, o presidente no Brasil já era Lula, o primeiro mandato, e as relações se construíram de maneira muito construtiva. Tá? Então, a maneira como o Trump decidiu encarar as relações internacionais mudou a forma como isso está sendo feito. Tivemos alguns toques disso na Europa, aliás, estamos vivenciando isso. Portugal hoje aprovou uma mudança, por exemplo, na migração, França teve pressões, a Itália já mudou, então a gente vê um unilateralismo maior, e que essa relação multilateral construída a várias mãos, desde a criação da OMC, está mudando para uma relação bilateral, em alguns pontos muito agressiva, que é ou é do meu jeito ou nada feito. Tá certo. Rodrigo Milindre, que é professor de Relações Internacionais, muito obrigada, viu, por mais uma vez participar aqui conosco. Uma excelente noite e até uma próxima oportunidade. Boa noite, até mais. Obrigado, tchau, tchau.